Amados irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor a todos nós. Nós temos essa grande tarefa de trazermos a palavra do Senhor para vocês nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 João. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos desta carta e vemos o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2, nós vamos ler. Se você tem a Bíblia atualizada, eu peço que você leia junto comigo. Vamos ficar em pé para fazermos essa leitura? São 2 versos apenas. 1 João 2, de 1 e 2, versos 1 e 2. Os irmãos encontraram? Vamos ler então. Filhinhos meus, estas coisas, para que não, se todavia, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que está aberta diante de nós. E nesse momento pedimos que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz, atendê-la, Senhor, a Tua voz, obedecer ao Senhor e sermos direcionados pela Tua palavra, Senhor. Alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra e transforma a nossa vida através da Tua palavra. Pedimos auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele possa falar ao nosso coração através dessa palavra. Ajuda-me, Senhor, a compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor já tem me ensinado. Em nome de Jesus. Amém. E sentar, irmãos. Amados, tem uma notícia aqui para dar para os irmãos. No jornal, 24 de março de 2014, nos Estados Unidos é preso executado pelo estupro e morte de jovem o homem que o matou em 1989. Acompanhe comigo essa notícia. Um determinado indivíduo foi executado no início da madrugada desta quarta-feira no Missouri, nos Estados Unidos, pelo sequestro, estupro e assassinato de uma adolescente em fevereiro de 1989 na cidade. O nome dele é Jeffrey, 59 anos, recebeu a injeção letal na prisão estadual de Bonner à meia-noite da quarta-feira e teve sua morte anunciada 11 minutos depois. O crime foi cometido dessa forma: ele sequestrou Kelly, de 17 anos, depois que ela terminou seu turno em um posto de gasolina, no dia 9 de fevereiro de 1989. O corpo nu e congelado da jovem foi encontrado 13 dias depois em uma fazenda. Investigadores declararam que ela havia sido estrupada e estrangulada. A defesa do acusado disse o seguinte, que ele era alcoólatra e ele estaria desmaiado nessa hora que o crime foi cometido, portanto não poderia ter cometido o crime. Grupos contrários à pena de morte, que lutavam contra a execução dele, disseram que o prisioneiro demonstrara remorso pelo crime e se tornara bastante religioso na prisão, inclusive aconselhando outros detentos e ajudando a criar um serviço médico no local. O procurador disse que as boas ações praticadas pelo réu, na prisão não reparavam o assassinato, sem sentido, de uma adolescente inocente. Ele, por sua vez, então, ressaltou a pouca idade que ela tinha na época e a brutalidade do crime, além da decisão do júri
que foi firmada e estabelecida. Amados, isso é uma notícia que saiu no dia 24 de março, poucos dias. O que essa notícia tem a ver com esse texto? Muita coisa. Quantos de nós já ouvimos falar numa notícia como essa e a gente até pensa e não argumenta em nossos pensamentos que realmente essa pessoa merecia isso? Merecia a condenação por ter feito um crime tão hediondo e tão maldoso? Quantos de nós não acusamos um homem como esse e dizemos realmente ele merecia a pena de morte? Interessante, irmãos, que a defesa aqui tentou argumentar a favor desse acusado que ele tinha se tornado uma pessoa boa, mas o juiz, como juiz, tinha que dar a sentença e nos Estados Unidos a pena de morte é estabelecida, então foi sentenciado à morte. Amados, pecadores como nós precisamos morrer. A palavra do Senhor diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Amados, esse texto que nós acabamos de ler, de João, mostra que há sim um grupo de pessoas que foram chamadas por Deus para viverem uma vida sem pecado, mas que quando elas pecam, eles têm um advogado, e esse advogado, além de advogar ou interceder por essas pessoas, ele ainda paga o preço da culpa delas. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós iremos meditar nesses versos da seguinte forma: no verso 1, a parte A, diz que nós não devemos pecar. O verso 1 ainda, a parte B, diz que se pecarmos, nós temos Cristo como advogado, e o verso 2 diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos falar sobre isso, e à medida que nós formos entendendo um pouco o que significa o texto, nós vamos parar um pouco para refletirmos sobre que significado tem desse texto para nós, que verdades esse texto tem para a nossa vida, para aplicarmos na nossa vida hoje. Antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto da carta de João. O pastor Cleomácio já vem desenvolvendo já há algum tempo, já quase um mês, sobre esta carta. E João tem algumas verdades que ele já anuncia nesta carta. Se nós formos ver das verdades do versículo de 1 a 4, 1 a 5, ele diz que ele anuncia que o que ele viu, o que ele ouviu sobre Jesus Cristo, que é a vida eterna, para que esses que estão lendo esta carta tenham comunhão com Deus. Depois ele diz que essas pessoas devem andar na luz. E posteriormente ele chega e então diz que essas pessoas não devem viver pecando, devem confessar os seus pecados. E agora ele repete essa ideia de que essas pessoas não foram chamadas para pecar. E ele diz o seguinte, acompanhe comigo o verso 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Amados, é muito interessante, ele vem repetindo em vários momentos essa palavra, vos escrevo. Essas palavras, eu vos escrevo, eu vos anuncio, com a finalidade, com o propósito, para quê? No verso 7, ele diz que eles têm que andar na luz, as pessoas que têm que confessar os seus pecados. No verso 3 e verso 4, acompanhe no capítulo 1, ele diz assim: para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. É por isso que ele escreve esta carta. No verso 4 ele diz que ele escreve para que a nossa alegria seja completa. E aqui no verso 1 do capítulo 2 diz para que não pequemos. É muito interessante, porque ele está falando sobre Jesus, falando sobre Deus, e todos os momentos da sua carta ele vem dizendo essas palavras: eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem, para que vocês andem na luz, para que vocês tenham comunhão conosco, para que a nossa alegria seja completa. Amados, o que eu posso perceber nesse verso, nessa primeira parte que nós acabamos de ler, é aquilo que já foi dito também no sermão anterior pelo nosso pastor Cleomácio, que as pessoas que vivem com Deus ou que andam na luz não vivem pecando, e se pecam, confessam os seus pecados. Mas aqui é uma advertência de João dizendo para nós, como um pastor falando para os seus filhos, diz: eu estou escrevendo isso para que vocês não vivam na prática do pecado. Amados,
Que mensagem isso tem para nós? O que João está querendo nos dizer com isso? Primeiro, se ele escreve isso para que nós leiamos, e o propósito dessa verdade é para que não pequemos, podemos entender que a verdade de João traz para nós uma vida longe do pecado. Vocês acompanharam comigo? Ele escreve isso para que nós não vivamos na prática do pecado. Logo, João está dizendo que a verdade que ele diz sobre Cristo e a verdade que ele fala sobre quem é Deus, que Deus é luz, não há nele trevas, essa verdade traz para nós uma vida santa. Em outras palavras, nós precisamos entender que essas verdades então nos distanciam do pecado. Elas foram escritas para que nós vivamos longe da prática ou da permanência no pecado. Essas verdades foram escritas com esse propósito. Cristãos que andam na luz, cristãos que confessam seus pecados, cristãos que estão em comunhão com Deus, não vivem na prática do pecado. Amado, isso é uma verdade muito interessante para nós. Nós precisamos da verdade bíblica para não vivermos na prática do pecado. Nós precisamos conhecer a verdade sobre Deus e Cristo para não vivermos na prática do pecado. Amado, você tem noção de como isso pode ser aplicado na nossa vida? De várias maneiras. A primeira delas eu queria começar aqui conosco. Por que nós temos tanta preocupação em... Vamos estudar uma carta, pastor. Por que nós vamos estudar uma carta no domingo à noite? Por que não vamos explicar as verdades sobre Deus em uma carta como diz João? Que várias vezes repete, até mesmo que fala, né? Amai-vos uns aos outros, andai na luz, permanecer nele. E repete em vários momentos isso. Por que nós vamos estudar isso? Justamente porque se nós não entendermos que se a nossa vida não estiver regada pela palavra, se não estiver solidificada na palavra, recebendo a palavra, nós não teremos uma vida santa. Amados, é muito interessante, a verdade de Deus gera em nós santidade, gera em nós repulsa ao pecado. Aos cristãos que vivem na luz, que andam na luz, que têm comunhão com Deus, a verdade da Bíblia traz para nós uma distância do pecado. Então por isso nós temos tanta preocupação em estudarmos com os irmãos o que a verdade bíblica diz, sequência após sequência, sessão após sessão, versículo após versículo, porque o conhecimento dessa verdade vai produzir em nós, nesta igreja, santidade, vai acusar o nosso coração de tal forma que nós sejamos confrontados pela palavra, de uma maneira que nós não consigamos mais dormir sem que nós deixemos os pecados que temos de estimação. Esse é o propósito pelo qual João escreve esta carta, e esse é o propósito pelo qual nós nos afadigamos estudando a palavra para ensinar para os irmãos, porque através dela Deus santifica a minha e a sua vida. Amados, por isso nós pregamos expositivamente versículo após versículo, sessão após sessão, carta após carta, porque através dessa verdade Deus santifica a vida da igreja, a minha e a sua vida. É por isso, irmãos, também que você, como pai de família, deve ler a palavra do Senhor com seus filhos. É por isso que você tem a responsabilidade de fazer o seu culto doméstico. Porque se você é pai de família e gosta e ama a sua esposa, ama os seus filhos, você vai querer que eles aprendam da verdade de Deus para que vivam uma vida em santidade. Nós, como chefe de família, eu falo também e me incluo nisso, nós precisamos ter a consciência de que nós somos os sacerdotes de nossos lares, de que a responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos começa conosco, não é com as nossas esposas, não é com os nossos filhos trazendo ele para a escola bíblica dominical apenas. A responsabilidade da vida espiritual, da santidade dos nossos filhos e das nossas esposas depende de nós, pais de família. E quantas consequências de pecado, de jovens, de esposas, de homens que não estudam a palavra têm entrado na igreja porque nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade como sacerdotes de nossos lares. Quando chegamos em casa cansados do trabalho, tiramos os sapatos, sentamos no sofá, tomamos um banho e dormimos.
Se nós amamos os nossos filhos, se nós queremos uma família santa, nós precisamos estudar a palavra do Senhor com a nossa família. Se nós amamos a nossa esposa, então demonstremos esse amor através do estudo da palavra do Senhor em casa. Se nós amamos os nossos filhos, nós temos que demonstrar aos nossos filhos que amamos eles, ensinando a verdade de Deus para eles em nossa casa. Como chefe de família, você e eu, nós temos essa responsabilidade. Se você ama a sua família, estude a palavra com ela. Você é sacerdote do seu lar. Essas verdades foram escritas para que não pequemos. Amados, se você quer uma família que viva em santidade, tenha uma vida devocional com sua família. Assuma essa responsabilidade de chefe de família. Deus não concedeu esse papel, essa função para a sua esposa. Deus também não está dizendo que os seus filhos devem chegar e ficar à mercê da sua própria consciência. Você, como chefe de família, tem a responsabilidade e o amor para demonstrar para com a sua família, estudando a palavra na sua casa. Amados, é por isso também que nós falamos e aconselhamos para que as esposas tenham sabedoria ao instruir ou aos seus filhos, ou também a auxiliar ao marido quando este está esquecendo ou negligenciando esta verdade. Eu peço que você seja bem sábia nesses momentos em que seu esposo muitas vezes esquece e muitas vezes também se torna até negligente a esta orientação do Senhor. Peça a sabedoria do Senhor, você que é mãe de família, para poder incentivar o seu esposo a olhar para essa verdade e viver essa verdade em sua casa. Você que é esposa, você tem essa função de que quando seu marido está vacilando nessa verdade, negligenciando ela, desprezando esta verdade, você tem essa função de lembrá-lo, de auxiliá-lo, dizer: amor, nós não estamos fazendo nosso devocional, vamos fazer juntos. É diferente quando a mulher chega: tu não procura mais ler a Bíblia, tu não lê a Bíblia com a gente. É diferente, aí o homem logo se arma, né? Não, amor, tanta coisa para fazer. Não é assim, Fernando, lá? Desse jeito. Tanta coisa para fazer, e não sei o que, consulta, e paciente, e me liga, não sei o que. Aí o homem já se arma. Você que é mãe de família, você precisa ser sábia para auxiliar o seu esposo nesta verdade. Porque estas verdades foram escritas para que nós não pequemos. Se você quer a sua família santa, você que é mãe de família, auxilie o seu esposo nessa função. Mas eu sei que existem muitas mulheres também que não têm um esposo que é cristão. E eu também aconselho a não desprezar essa verdade. Pelo contrário, estude com seus filhos, leia com seus filhos, medite nas verdades bíblicas manhã após manhã, dia após dia com seus filhos. Que o Senhor tenha misericórdia de sua família e alcance o seu esposo. Tive um testemunho recentemente de João Neto, dizendo que sempre a mãe dele lia a Bíblia com eles. E olha onde eles estão, com o Senhor. Se você é mãe de família e ama a sua família, medite nessas verdades, porque através dessa verdade, do estudo da palavra, você terá uma família cada vez mais santa. Amados, de que maneira isso pode ser aplicado então aos jovens? Lembra que os jovens, nós chegamos aqui, quando nos formamos na faculdade, até mesmo antes de nos formarmos, na faculdade, nós já queremos trabalhar e ganhar nosso dinheiro, comprar nosso carro, comprar casa, comprar guitarra, comprar teclado, comprar isso, comprar aquilo, e comprar, não sei, comprar, porque agora eu estou trabalhando, e agora eu estou me afadigando na faculdade, e eu vou comprar, porque agora eu posso, e eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, isso é tarefa o dia inteiro, e esquece da verdade bíblica, para sua meditação. Um conselho eu dou para os jovens, para mim também que sou jovem, nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus deu estas verdades aqui para nós,
para que nós enfrentemos o mundo de uma maneira santa, pura, sem pecado. Nós somos pecadores e continuaremos pecando, porém não permaneceremos na prática do pecado. E para isso Deus fez o quê? Estas coisas foram escritas para que vocês jovens não pequem. De que maneira isso pode ser aplicado aos adolescentes? Você já imaginou? Tem algum assim agora aqui? Tem? Vou mandar um recado aqui para alguns aqui no WhatsApp, pode ser? Se alguns vão ler. De que maneira isso pode ser aplicado? Essa verdade pode ser aplicada com os nossos adolescentes. Imagine só, os adolescentes de hoje gostam muito do WhatsApp, Facebook, né? Os jovens também, mas os adolescentes então, nem se fala. As adolescentes geralmente tiram mais ou menos umas, talvez eu esteja sendo modesto, 20 fotos, né, para poder postar uma no Face, 30 fotos para postar no Facebook ou no WhatsApp, né, e fica lá. Amados, adolescentes, se você quer viver uma vida como Deus almeja para você, você vai deixar de usar isso? Não deixe. Mas coloque as coisas nos seus devidos lugares. Deus quer que você, adolescente, enfrente o mundo sendo diferente do mundo. E a maneira pela qual Deus fez isso, Deus orientou você e vai orientar você a viver uma vida santa, uma vida distante do pecado, através da palavra do Senhor. Então por isso você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. E você vai usar o Facebook, vai usar o WhatsApp, mas não esqueça da palavra do Senhor, porque estas coisas foram escritas para vocês, para que não pequem. Amados, que nós nos conscientizemos dessa verdade, de que os nossos pecados, até aqueles pecados mais ocultos que nós temos, daqueles que as nossas esposas não sabem, que nossos esposos não sabem, que nossos filhos não sabem, que ninguém sabe, o profundo do nosso coração, o egoísmo, o amor ao dinheiro, tudo Deus conhece. E através dessa palavra é que Ele vai orientar a nós a podermos nos despojar disso, porque essas coisas foram escritas para que nós não pequemos. E através destas verdades, irmãos, que Deus vai produzir em nós santidade. Por isso nós precisamos meditar nessas verdades bíblicas. Por isso você precisa vir à escola bíblica dominical. Por isso você precisa vir ao culto de doutrina. Porque quanto mais você for alimentado por essa palavra, mais você será ou estará distante do pecado. A lógica aqui é essa. João diz que eu escrevo essas verdades sobre Cristo e sobre Deus para que nós vivamos distante do pecado, para que nós não permaneçamos no pecado. Por isso é tão importante nós estudarmos a palavra, seja em casa, seja na igreja, seja no curso de doutrina, seja no grupo familiar. Nós precisamos estudar a palavra, porque através dela nós vivemos uma vida sem pecado, distante do pecado, não na prática do pecado, não na vivência do pecado. Amados irmãos, tem uma vasta modalidade de momentos em que eu posso aplicar essa verdade, mas que fique bem claro: conhecimento da verdade sobre Cristo e a verdade sobre Deus Pai é imprescindível para uma vida longe da prática do pecado. Sem o crescimento no conhecimento da palavra de Deus, não há santidade. Não há. Deus escolheu a sua palavra como um meio para transformar a nossa vida e nos santificar. Isso não significa dizer, irmãos, que se eu ler, automaticamente eu vou ser santo. João está me dizendo que o propósito é esse, mas o propósito de pessoas que andam na luz e que confessam e reconhecem os seus pecados. Não é aquela ideia do fariseu que só estuda e não olha para si mesmo. Estuda a palavra e não olha para a sua vida, não olha para o seu próprio nariz. A palavra de João está dizendo assim: isso foi escrito para essas pessoas para santidade, e essas pessoas que andam na luz e que reconhecem que são pecadoras, essas então, meditando na palavra,
vão se tornando cada vez mais distantes do pecado. Amados, vamos passar para o nosso próximo verso. Próximo verso não, perdão, a nossa segunda parte do verso. João disse que essas coisas foram escritas para que não pequemos. Se alguém pecar, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, e Jesus Cristo, que ele chama de justo. Amados, que fique bem claro, nós não vivemos a vida em pecado, praticando o pecado, permanecendo no pecado. Cristão não vive na prática do pecado. É isso que João deixa bem claro. Porém, ainda são pecadores. E por serem pecadores, pecam. Caso isso venha a acontecer, João diz, se alguém pecar, caso isso ocorra, que não deve ser o curso natural das coisas, mas acontece. Não deve ser uma desculpa, dizendo a carne é fraca, por isso eu caí. Não é essa a ideia que João está passando. Mas caso alguém que não gosta, não ama, não quer permanecer no pecado, caso essa pessoa peque, ela deve ter duas certezas na mente. A primeira delas é que nós temos um advogado. Advogado, a palavra advogado às vezes é traduzida mais como consolador. Ela é utilizada em 4 passagens bíblicas apenas, todas fazendo referência ao Espírito Santo, todas. Espírito Santo como consolador, aquele conselheiro, aquele professor que ensina. Então, essa palavra advogado significa aquele que está do lado, aquele que está intercedendo, aquele que está ao lado de alguém a favor dessa pessoa. Seria mais ou menos isso. E a nossa ideia é advogado, realmente, contratamos o advogado, quando uma pessoa contrata advogado, quando ela está numa causa que precisa ser julgada, para que o advogado fale em nome dele perante o juiz. Não é verdade? Essa é a ideia. Ele intercede, o advogado intercede pelo réu perante o juiz. E ele está dizendo aqui que nós temos Cristo como advogado, Cristo como nosso intercessor diante do Pai. João também diz que esse Jesus é justo. Por que ele fala que Jesus é justo? Por quê? Não poderia ter terminado o texto, o verso bem aqui, Jesus Cristo, nosso advogado. Por que colocar o justo? Ele quer deixar bem claro que esse Jesus não cometeu nenhum pecado. E por não ter cometido nenhum pecado, ele pode então estar diante da presença de um Deus justo, intercedendo por nós. Já imaginou se você contratasse o melhor dos advogados? Temos advogado aqui? Laís? É Laís? Tá? Aqui? Quem mais tem advogado aí? Lídia? Lídia também. Muito bom. Imagine se eu contratasse umas duas, advogadas, para nos defender ante a presença de Deus. A primeira coisa que iria acontecer é o quê? Elas não chegariam lá. Elas não poderiam estar lá. Porque só pode estar na presença de Deus uma pessoa justa. Por isso João diz aqui, Cristo o justo, Ele intercede por nós. Ele pode estar na presença de Deus intercedendo por nós. Ele é a única pessoa que pode estar diante do Pai, porque ele viveu uma vida justa, e por viver uma vida justa, ele pode então argumentar com o Pai a nosso favor. Ele pode estar na presença do Pai, intercedendo por nós, mostrando que nós somos pecadores, mas agora estamos em Cristo, estamos nele. Nós chegamos na presença de Deus porque estamos em Cristo, porque Ele é justo, e a sua justiça então nos justifica. A ideia aqui de João é mostrar que Ele é o único capaz de interceder por nós. Cristo, o justo, é o único que pode estar na presença de Deus por nós. Mas de que maneira isso pode ser aplicado na nossa vida? Quando você peca, quando a sua consciência lhe acusa o seu pecado, a primeira coisa que tem que vir à sua mente é que você não é aceito ou recebido por Deus por causa da sua moral, por causa de Cristo. Você só é aceito, recebido, está na presença de Deus porque Cristo é justo, e é Ele que intercede por você. Quando você peca e a sua consciência lhe acusa, essa verdade tem que estar clara em sua mente, porque ela vai trazer tranquilidade para você mesmo em meio ao pecado.
Não para que você continue no pecado, mas para que você reconheça que não é pelos seus méritos que você está diante de Deus, mas porque Cristo intercede por você. Amados, essa intercessão, ela é feita porque Cristo viveu uma vida santa e justa. Você pecou, eu pequei, e agora? O que fazer, pastor? Eu não me perdoo. Já encontrei pessoas que falam para mim assim: pastor, eu não me perdoo, porque eu não consigo me perdoar por aquela falha que eu cometi. Você precisa confiar na graça de Deus. Você precisa reconhecer que não é por causa do seu erro ou do seu acerto que você é aceito, recebido, está na presença de Deus, mas por Cristo, porque Ele foi justo no seu lugar. Amados, o que podemos encontrar mais aqui? Acompanhe comigo o verso 2. Vamos ler juntos o verso 2. Ele é a propiciação, e não somente pelos nossos, mas... Essa palavra propiciação, o que significa ela? Não é uma palavra muito comum para nós, mas ela era utilizada quando fazia-se um sacrifício em favor de alguém no Antigo Testamento. A ideia dela é a ideia de conciliação. Imagine, naquela época, no Antigo Testamento, o judeu sabia que não poderia infligir a lei, mas se ele tivesse infligido a lei, ele teria que fazer um sacrifício. E ao fazer esse sacrifício, ele não poderia fazer esse sacrifício, ele teria que entregar ao sacerdote a sua oferta, para que aquela oferta fosse morta em seu lugar, para que ele então, a ira de Deus fosse aplacada. Então dá a ideia de conciliação e também de aceitação, além também da ideia de pagamento. O salário do pecado é então alguém tem que, se eu peco, alguém tem que morrer, e deveria ser eu. Se você peca, alguém tem que morrer, deveria ser você. Essa é a ideia aqui. A propiciação então é um pagamento por uma dívida ou por uma ofensa. Imagine só, você está aqui, o quadro que João está pintando é um quadro de um tribunal. Você está aqui como um réu sendo acusado, e justamente acusado, mas você tem um advogado que é justo, e ele vai não achar as brechas na lei, pelo contrário, ele vai cumprir a lei, ele vai mostrar que você cumpriu a lei nele. Como? Primeiro, porque ele morreu no seu lugar. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer, e Cristo morreu por mim e por você. Então a ideia de propiciação é que Cristo pagou o preço, ou pagou a nossa dívida que tínhamos com Deus. A nossa dívida então, para ser paga diante de Deus, deveria ser a morte, e Ele morreu em nosso lugar. Amados, então, quando nós pecamos, nós temos que ter essas duas certezas: de que Cristo intercede por nós, e de que tudo que devíamos, tudo que merecíamos, o castigo que nós deveríamos ter ou receber de Deus, foi pago na morte de Cristo em nosso favor. Nós não devemos mais nada. Ele é a perfeita oferta diante de Deus, oferecida a Ele, para que nós estivéssemos na presença dEle, fôssemos aceitos por Ele, e tivéssemos um relacionamento, uma conciliação com Ele. Deus é justo. Ele não poderia perdoar a minha ofensa sem fazer justiça. Por isso Ele então faz o quê? Ele envia Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Ele cumpre a sua justiça na morte de Cristo no meu e no seu favor. Ele fez isso. Deus não perdoou, esqueci os meus pecados. Não é essa a ideia. Ele esqueceu os seus pecados. Não é. Ele matou a Jesus Cristo por causa do seu pecado. Porque se Cristo não morresse em nosso lugar, justiça não teria sido feita. E se justiça não teria sido feita, então Deus não seria um Deus justo. Ele nos perdoa por causa da justiça dele, realizada na morte de Cristo Jesus em nosso favor.
eu posso aplicar essa verdade na minha vida? A primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu peco, quando estou ou cometo um pecado e minha consciência me acusa, é saber que, independentemente do que eu faça, a minha dívida foi paga. Nós cometemos um pecado, a primeira coisa que nós, ao cometermos pecado, nós sentimos vergonha de Deus, isso é bom. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter a certeza de que o nosso pecado não vai mais agora ser cobrado por Deus, porque ele foi pago na morte de Cristo. Isso é o que, irmãos? Graça. Imagine, eu pegar a minha filha de 2 anos e matar ela para salvar um criminoso como esse que eu li agora há pouco. Você já imaginou isso? Você pegar a sua filha de 2 anos, 3 anos, 4 anos, seu filho, matar ele para salvar um criminoso que merecia a pena de morte? Isso é nada mais, nada menos do que graça. Eu e você, nós não merecíamos esse sacrifício. Nenhum de nós merecia esse sacrifício. Nenhum de nós mereceu a morte de Cristo. Nenhum de nós fizemos algo de bom para que Deus olhasse para nós e matasse o seu filho em nosso favor. Nós não temos e não teremos e nunca iremos ter nada favorável para que Deus olhasse para nós e dissesse: por causa disso eu vou então sacrificar o meu filho em favor dessa pessoa. Nada, irmãos, nada, absolutamente nada existe em nós que pudesse dispor a Deus, ao amor de Deus por nós. Nada. Nem as nossas justiças, nem os nossos atos bondosos, porque Isaías diz que até a nossa justiça é como trapo de imundícia, não presta para nada. Nós éramos pecadores e somos pecadores. Agora, Deus mandou o seu filho morrer em nosso lugar. Isso é graça. Isso é graça. Ninguém pode dizer que foi salvo porque fez algo de bom, mas porque Deus o amou incondicionalmente, sem olhar para nada na sua vida. Nada. Se Deus olhasse alguma coisa boa na minha vida e então mandasse o seu filho morrer por mim, não seria graça, seria mérito. Mas Deus não poupou o seu filho, pelo contrário, matou o seu filho, sendo nós ainda pecadores, para que nós estivéssemos na presença dele, orientados por ele, em comunhão com ele, andando na luz com ele, em intimidade com ele. Amados, a segunda parte do nosso verso é uma parte um pouco complicada de nós explicarmos aos irmãos. Por isso eu peço um pouco da sua atenção aqui, porque essa verdade descrita no final desse verso não é uma verdade muito comum para muitos de vocês. Então eu peço que você me ouça com atenção, para que eu possa explicar o que João disse aqui nesse texto. Peço que você ouça comigo essa explicação. Antes, vamos ler o verso 2 para podermos compreender o que nós vamos estudar. Vamos ler mais uma vez o verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Outras dizem todo mundo, né? Presta atenção comigo. Esse verso tem um conectivo, né? E, vocês estão prestando atenção? Que liga ele à verdade anterior, não é verdade? Cristo é o advogado e também a nossa propiciação. Ele intercede e também é o pagamento pelo nosso pecado. Estão comigo, né? Imagine só. Se nós aplicarmos
essa verdade de que Cristo intercede por todo mundo, é meio complicado. Porque então nós teremos dizendo que aqueles que vão para o inferno é porque Cristo não foi tão hábil na sua argumentação com Deus como advogado. Se alguma pessoa for para o inferno, se nós entendermos que Cristo morreu por todo mundo, sem exceção de nenhuma pessoa, nós estamos dizendo então que Cristo falhou como advogado. Estão comigo? Essa é a lógica. O que significa a palavra advogado? Já falei para os irmãos, mas eu quero acompanhar com os irmãos para mostrar essa verdade que é muito importante para que nós entendamos o que é graça. Então, abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 16 e 17. João 14, 16 e 17. Jesus está falando aqui aos discípulos, né? Ele vai dizer o seguinte: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, advogado, intercessor, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em... Ele está em quem? Nos discípulos. Está falando com os discípulos, está em vós. Então, quando Jesus fala, Ele diz: essa verdade, o Espírito, o Consolador virá, eu tenho que ir para que o Espírito venha, e Ele esteja sempre com vocês, Ele habite com vocês, e Ele more com vocês para sempre. Ainda em João, no mesmo capítulo, no verso 26, Jesus diz ainda, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então a ideia aqui é que o Espírito Santo, o intercessor também, ele nos ensinará ou nos lembrará das verdades ensinadas por Cristo. João ainda, capítulo 15, verso 26. Acompanha comigo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O que ele está dizendo? Que quando o Espírito Santo vier, ele vai dizer e confirmar que realmente Cristo era o Senhor, o Messias, o ungido. Só isso. A última referência a essa palavra advogado ou consolador é aqui em João ainda, no Evangelho de João. Capítulo 16, verso 7. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 16, verso 7. Mas vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então o Espírito Santo irá consolar essas pessoas. Jesus Cristo precisa ir, né? Precisa ser assunto aos céus para que o Espírito Santo venha e console o povo. Amados, todas as referências que falam do Consolador, do advogado, vocês leram agora, todas. Algumas delas dão a entender Jesus falando que Ele não está intercedendo por todo mundo, que Ele está dizendo assim: olha, o Espírito Santo vai ser enviado para os seus discípulos e não para o mundo, porque o mundo não o conhece nem o vê. Amados, nós vemos com o sentido da palavra advogado, em nenhum momento, em nenhum texto desse, essa palavra pode ser aplicada, o sentido dessa palavra ou a função desse Consolador pode ser aplicada em todo mundo, em nenhum momento. Porque imagina só, Ele ensinará e estará convosco para sempre, Ele vos lembrará, eu irei para que Ele venha e console vocês. Ora, se o Espírito Santo não faz tudo isso por todo mundo, automaticamente o Espírito Santo não foi enviado para todos. Não é verdade? Pensemos agora no sentido da palavra propiciação. Propiciação, como falei para vocês, significa conciliação, aplacamento ou pagamento.
Pega algum desses sentidos aí da palavra. Conciliação, imagine só. Jesus vem e nos concilia com Deus. Imagina só, ele está fazendo isso. Se pensarmos que ele está fazendo isso por todo mundo, o que é que acontece? Todo mundo vai estar conciliado com Deus, não é verdade? Todo mundo estará na presença de... Todas as pessoas do mundo estarão na presença de Deus. Podem estar na presença de Deus porque Deus conciliou os dois, não foi? Segundo, vamos pensar no sentido da palavra aplacamento, que é sentir, digamos assim, cobrir o pecado. Essa é a ideia, cobrir o pecado. Imagine só, Jesus Cristo morre por todo mundo e ele aplaca a ira de Deus porque ele cobre o nosso pecado. Imagine se ele cobre o pecado de todo mundo. Então Deus pode continuar irado. Ele cobriu o pecado. Deus não vê mais o pecado. Se ele cobriu o pecado de todo mundo, Deus pode continuar irado com o mundo? Não. Não é verdade? Pensemos ainda no sentido da palavra pagamento, que eu acho que é um sentido mais próximo nosso. Imagine aí. Você tem uma dívida com Deus e o valor dessa dívida é a sua morte, né? Aí Jesus Cristo vem e morre por todo mundo. E alguns vão para o inferno. Não é meio contraditório isso? Né? Deus cobrar uma dívida que foi paga em Cristo Jesus por todo mundo? Complicado, né? Então o que João quer dizer para nós? Nem o sentido da palavra advogado, nem o sentido da palavra propiciação pode ser aplicado a todo mundo. Mas o que significa essa palavra mundo? Será que João está falando aqui sobre o mundo sem exceção de nenhuma pessoa ou sobre o mundo sem distinção de nenhuma pessoa? Ora, se pensamos que é sem exceção de nenhuma pessoa, todas as pessoas do mundo, então todas elas têm que ter Cristo como advogado e Cristo como propiciação. Não é verdade? Então automaticamente Cristo pagou o preço, então todas vão para o... E não é isso que João diz. Não é verdade? Se nós aplicarmos essa palavra e entendemos que o mundo significa todas as pessoas do mundo, nós criamos um conflito muito grande com o restante da Bíblia inteira. Porque a Bíblia diz, os que creem têm a vida eterna. Os que não creem, não têm a vida eterna. Aqueles rebeldes irão para o inferno. Aqueles que obedecem ao Senhor, que estão com o Senhor, intimidade com o Senhor, irão para o céu. A mensagem da Bíblia inteira está repleta disso. Se nós entendemos que Cristo morreu por todo mundo, então Ele é advogado, intercede por todo mundo e paga o preço por todo mundo, automaticamente todo mundo tem que ir para o céu, senão Cristo falhou com a sua obra. Penso eu que não é esse sentido que a palavra está dizendo. Não é todas as pessoas sem exceção de nenhuma, mas todas as pessoas sem distinção de nenhuma pessoa. Como assim? Eu vou tentar mostrar para os irmãos, utilizando João, capítulo 17, verso 20. Acompanhe comigo, por favor. João 17, 20. Leiam junto comigo essa verdade de Jesus Cristo, orando para o Pai. Ele está fazendo essa oração, capítulo 17 de João, uma oração de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Vamos ler todos juntos? Não rogo somente por estes, mas... Bom, ele está dizendo aqui que ele roga por estes. Quem são estes aqui nesse contexto? Os discípulos. Mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio da sua... Agora, volte só um pouquinho, verso 9. Olha o que ele diz. Juntos, vamos ler? E é por eles, por quem? Pelos discípulos, rapidamente. Pelos discípulos, está falando, se referindo aos discípulos. Vamos lá. E é por eles que eu não rogo, mas... Imagina só. Jesus Cristo está dizendo que Ele está intercedendo não por todo mundo, mas Ele está intercedendo por aqueles que o Pai lhe deu. Ainda mais uma verdade que precisamos deixar bem clara aqui. Pensemos aí. O sentido da palavra advogado não pode ser aplicado a todo mundo. O sentido da palavra propiciação também não pode ser aplicado a todo mundo. A intercessão de Jesus não foi por todo mundo. Mas eu vou tentar mostrar isso no contexto da carta de João, que eu acho que é o mais sensato a se fazer.
Então acompanhe comigo, volte lá para 1 João. Nós vamos dar uma leve pincelada aqui rapidamente, João, para encerrarmos esse sentido aqui e tirarmos algumas aplicações para nós. 1 João ainda, capítulo 1, verso 7. Só acompanhe comigo, vou só ler rapidamente. Capítulo 1, verso 7. Você lê silenciosamente e eu digo um resumo da mensagem que é dita nesse verso. João 1, 7 diz que as pessoas que andam com Deus devem andar na luz. No verso 9, ele diz que essas pessoas às quais ele escreve, elas confessam seus pecados e têm os seus pecados perdoados. Do verso 2 e verso 3, é que elas tenham comunhão com os apóstolos e com Cristo Jesus, ainda do capítulo 1. Agora no capítulo 2, ele diz que essas verdades foram escritas para essas pessoas para que elas não pequem. Esse verso que nós lemos agora há pouco, capítulo 1, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Ainda no capítulo 2, 12, acompanhe comigo. Ele diz aí, um resumo da sua mensagem seria que os pecados de seus leitores são perdoados por causa do nome de Cristo. Versículo 13 e 14, porque eles conhecem o Pai. E verso 13 e 14 ainda, porque eles vencem o maligno. Verso 15, eles não devem amar o mundo nem as coisas que estão no mundo, ou as coisas que há no mundo. No capítulo 2 ainda, verso 18 e 20, ele diz que essas pessoas têm uma unção que vem do santo, diferentemente daqueles que saíram do meio deles, que são chamados de anticristo, que não creem que Cristo veio em carne, por isso eles são chamados de anticristo. Esses então não têm o filho. No verso 25 do capítulo 2 ainda, Deus lhe faz uma promessa. Que promessa é essa? A vida eterna. João mostra para os seus leitores ainda também no capítulo 3, verso 1, que o mundo não conhece aqueles que são filhos de Deus. Ora, só para fazer uma pausa aqui, se o mundo não o conhece, nós não podemos entender que é o mundo, a terra. Não podemos entender que são as pessoas do mundo que não conhecem os filhos de Deus. Continuando ainda, verso 5 do capítulo 3, ele diz que Cristo se manifestou para tirar os pecados dessas pessoas, seus leitores. Está escrevendo para eles: olha, Cristo veio para tirar os pecados de vocês. E de todo aquele que permanece em Cristo, todo aquele que permanece em Cristo, conforme o verso 6, ele diz, não vive pecando. Aquele que pratica o pecado, verso 8, do capítulo 3 ainda, o pecado não procede, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Verso 9, do capítulo 3, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas tem a divina semente em si mesmo. Agora vamos fazer uma pausa, e eu quero que você leia comigo, que eu creio que esse é o texto mais forte da carta de João, que mostra uma distinção entre as pessoas cristãs e as pessoas do mundo. Há uma distinção aqui. Capítulo 3, do verso 3 ao verso 16. Vamos ler juntos? Capítulo 3, do verso 13 ao 16. Diz assim: irmãos, não se o mundo, nós sabemos, porque amamos, porque todo aquele, ora, não tem a vida permanente, com isto, o amor que Cristo e que devemos dar a nossa vida. Imagine só, João aqui está fazendo uma distinção na sua carta, dizendo que as pessoas do mundo odeiam as pessoas que creem em Cristo. E essas pessoas, pelo fato de odiarem, se tornam assassinos. E todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Amados, o sentido dessa palavra permanente é não entrar em algum lugar. Não entrar, é não ficar, é não passar por lá, não entrar numa pessoa. Essa é a ideia. Não é a ideia de entrar, passar um tempinho e sair. Não é essa a ideia. A ideia da palavra aqui, de permanente, no original, é a ideia de não entrar nela. Não entrar nessa pessoa. Amado, João está dizendo que o mundo não conhece, o mundo odeia essas pessoas. Mas ele diz para os seus leitores que Cristo deu a vida por quem? Quando ele fala nós, ele está dizendo por nós que andamos na luz,
por nós que confessamos os pecados, por nós que não vivemos na prática do pecado, por nós que estamos em comunhão com Deus, por nós que nos preocupamos em ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz, por nós que amamos aos irmãos. João está fazendo uma distinção então aqui entre as pessoas cristãs e as pessoas que não são cristãs, as pessoas que têm Cristo e as pessoas que não têm a Cristo. E ele diz que Cristo morreu pelas pessoas que creem em Cristo Jesus, e não por todo mundo. Amados, como isso pode ser aplicado na minha vida e na sua vida? Como? Por que, pastor, deter-se tanto tempo nessa verdade, mostrando que Cristo não morreu por todo mundo? Por quê? Porque isso se chama graça, irmãos. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Antes que você tivesse feito mal ou bem, Ele não viu o que você ia fazer não para lhe escolher. Pelo contrário, Ele escolheu você e separou você para receber o sacrifício de Cristo Jesus e para que você andasse em boas obras. Isso chama-se graça. Isso é salvação. Não é salvação por méritos, não é pelo aquilo que nós fazemos, mas sim pela graça, livre e espontânea graça de Deus. Isso provoca em nós um constrangimento tal, que, Senhor, o que foi que eu fiz? Eu não mereço o teu amor, eu não mereço o teu perdão, eu não mereço o sacrifício de Jesus Cristo. Isso deve promover em nós humildade, reconhecimento de que o amor de Deus por nós não tem fim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Para que foi que Deus mandou o seu Filho? Foi para que todos fossem salvos? Foi para que aquele que crê seja salvo. Mas a fé, diz Efésios, até a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, tanto a graça quanto a fé, não vem de vós, é graça de Deus, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada à sua imagem para boas obras. Isso é graça, irmãos. Você não merecia ir para o céu. Eu não mereço ir para o céu. Pelo contrário, o nosso juízo deveria ser a pena de morte como desse criminoso. Nós não somos diferentes, nós não éramos diferentes deste criminoso que eu li na introdução dessa mensagem. Nós merecíamos a pena de morte, mas Deus, com a sua graça, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos estar conciliados com Deus. Isso é graça. Não é o evangelho que se mede ou se apega ou se baseia naquilo que nós fazemos. Ah, você é bonzinho, então você merece ir para o céu. Não! É pelos méritos de Cristo Jesus e nada mais disso. É pela obra dele, pela vida dele, pela justiça dele, pela morte dele que nós somos salvos, e isso é graça. Amados, quando eu descobri essa verdade, eu não consegui conter as minhas lágrimas. E até hoje, quando eu falo sobre esse assunto, eu não consigo. Eu não consigo olhar para essa verdade da graça de Deus e não ter meu coração compungido de poder transmitir para Ele minha gratidão a Ele por ter me salvo da lamaçal do pecado, mesmo eu sendo pecador, não tendo nada em mim para que Ele pudesse me salvar. Quando eu contemplei essa verdade de que Deus não poupou o seu Filho, mas escolheu a mim antes da fundação do mundo para que eu pudesse ser seu filho, eu não consigo conter as minhas lágrimas. Você não merece a salvação. Eu não mereço a salvação. Mas Deus amou você em Cristo Jesus. Sabe como Ele fez isso? Como Ele faz isso? Como Ele vai continuar fazendo isso? É porque Cristo intercede por nós. E Cristo pagou o preço por nós. Ele paga o preço por aqueles que creem. Crer não é a causa da salvação. Crer é consequência dela. Cristo ressuscita você e você crê. O morto não pode crer. E diz a palavra de Deus que nós estamos mortos
em nossos delitos e pecados. Mas aqueles que se encontram com Deus recebem a vida, e não uma vida temporária que entra e sai, é uma vida eterna. Isso é graça. Estas coisas foram escritas para nós, para que nós não pequemos. Todavia, se pecarmos, nós temos uma certeza: Deus despejou de sua graça em Cristo Jesus por nós, porque Ele intercede por mim e por você, e porque Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, para que nós fôssemos até a presença de Deus sem culpa, sem nenhum débito, sem nenhuma dívida. Isso é graça. Isso é Evangelho. Cristo, Cristo, Cristo. Nada além de Cristo. Cristo é suficiente para nos salvar. Nada além dele. Amados, se eu fosse resumir tudo que eu falei para vocês nesse tempo que nós estamos ouvindo aqui, a minha voz que não é tão bonita, mas eu poderia resumir nessa frase: Cristo intercede e paga a dívida dos pecados daqueles que não vivem na prática do pecado, mas que vivem crescendo em santidade na palavra de Deus. Quero deixar bem claro, não é porque nós temos uma vida moral que nós somos salvos, mas a nossa vida moral crescendo em santidade é consequência de uma vida salva por Deus em Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é justiça feita em Jesus Cristo, por mim e por você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque Tu nos amou antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos porque o Teu amor é infinito, é insondável, é incalculável. Nós não podemos imaginar o tamanho, a extensão, a profundidade do Teu amor para conosco. Pai, que esse amor continue alcançando vidas, que essas vidas sejam transformadas pelo Senhor. Essas vidas possam ter o coração transformado pelo Senhor, a vida transformada pelo Senhor. É que essas vidas andem em santidade, andem na luz, reconheçam que são pecadores e que se apeguem em Cristo Jesus. Pai, nós oramos primeiramente para que o Senhor conforte cada um de nós que somos cristãos com essas verdades. Não temos nenhuma dívida. Cristo pagou a dívida por nós. E Ele escreveu isto através do seu servo João, para que nós não vivamos na prática do pecado. Esta mesma verdade eu peço que o Senhor aplique também às pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio. E que ela continua ainda hoje, nessa noite, convencendo pessoas do tamanho do Teu amor por elas, constrangendo pessoas em reconhecer que elas não são merecedoras da Tua salvação. Pelo contrário, eu creio na Tua palavra que ela é eficaz para mostrar a essas pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo que elas precisam correr para Ele, que elas precisam buscar a Ele, que elas precisam olhar para Ele, confiar nele e esperar que Ele as salvará, depositar fé nele, dedicar as suas vidas a Ele. Eu creio que a Tua palavra continua chamando pessoas para crerem no Teu Filho Jesus, como a oração de Jesus Cristo foi feita. Oro não somente por estes, mas por aqueles que o Senhor ainda há de mandar. E eu creio que essa oração é ouvida ainda hoje. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale ao coração de alguma pessoa que recebeu essa palavra, confiou nela, acreditou nela e reconheceu que sem Cristo não tem como chegar-se a Deus. E que essa pessoa entregue a sua vida ao Senhor com fé, amor e obediência, e que Teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa. Glorifica o Teu nome, Senhor,
na vida dessas pessoas que ainda não te conhecem, chamando elas para perto de ti, para a comunhão com Deus. Glorifica o teu nome, Senhor, através da nossa vida, das pessoas que o Senhor já chamou para andarmos junto com o Senhor, numa vida distante do pecado. Santifica a nossa vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santifica a vida da nossa igreja, de cada pessoa que faz parte dessa igreja, para a glória do Senhor, porque essas coisas o Senhor escreveu para que não pequemos. Em nome de Jesus, muito obrigado por Cristo Jesus, nosso advogado e nossa propiciação. Em nome de Jesus.